Bioquímica da UFPE. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão em caráter experimental direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. De segunda a sexta, ao meio-dia, a Rádio Paulo Freire transmite em caráter experimental. Toda segunda tem Descomplica Dados, caderno de cinema e roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Quê? E Sessão Kids. Quarta, Repórter Aprendiz e Saúde é o tema. Quinta, Codinome Resistência. E sexta, Ecoideia. Em breve, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Está chegando a hora de dar vez e voz às mulheres no esporte. O Virada no Jogo estreia na quarta-feira, dia 15 de maio, com uma série de 3 programas especiais. Virada no Jogo, aqui na Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Amplitude 88. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Começa agora a nossa transmissão experimental com Amplitude 88, o programa Delas na Ciência. Eu sou a Aline Melo, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou Marcelo Dourado, estudante de jornalismo da UFPE também. Lembrando que além da transmissão do 820 AM, você pode acompanhar nosso live no Facebook. Basta acessar facebook.com/Universitária Paulo Freire. Estamos também no Instagram, no Twitter e no YouTube. No programa de hoje, vamos conversar com a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Márcia Vanusa, que participa do grupo de pesquisa Mulheres na Caatinga e seus Saberes Tradicionais, que investiga o potencial da flora da Caatinga, e também a coordenadora do projeto de extensão Você Tem Fome de Quê? Bem-vinda ao programa, Márcia. Bom dia, boa tarde, desculpa. Boa tarde a todos, aos ouvintes. É um prazer, né, a gente divulgar um pouco do nosso trabalho aqui no Espaço Som Democrático, que é a Rádio Gilberto Freire. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, Márcia, para começar, fala pra gente, como surgiu a ideia de pesquisar sobre a Caatinga? Como pesquisadora, né, professora da UFPE, eu acho que nós, estando no Nordeste, uma universidade de extrema importância para o Nordeste, e o bioma Caatinga é o nosso principal bioma, né? Ele ocupa 11% do território nacional, mas do Nordeste ele ocupa quase 80%. Então é o principal bioma, um dos mais desconhecidos, né, também, e ele tem uma característica que nos chama muita atenção, é essa exclusividade. Então, o bioma Caatinga, na região semiárida, no mundo, né, ele é exclusivamente brasileiro, esse bioma. Isso quer dizer que essas espécies que aqui estão no planeta, só nós temos. Então, já chama essa atenção por essa exclusividade. E um outro fator que também chama a atenção para pesquisá-lo é essa falta de proteção que tem esse bioma, né? Então, diferentemente da Amazônia e da Mata Atlântica, a Caatinga ela não é protegida. Há um projeto de lei que perdura entre o Congresso e o Senado desde 2002 para reconhecê-lo como patrimônio nacional. E o que é que isso traz para o bioma, né? Proteção, conservação. Hoje ele é um dos biomas menos conhecidos e menos protegidos. Isso quer dizer que a gente já perdeu 46% dessa biodiversidade. Isso quer dizer que a gente perdeu do planeta. Isso quer dizer também que a gente deixou de validar saberes de comunidades. E o que resta ainda de conservação é por essas pessoas que lá estão, né? Então, elas são os quilombolas, os indígenas, são eles que mantêm ainda o que resta, né? Exatamente o que você falou, né? Que é um bioma exclusivo aqui no Brasil. Isso. Que equivale a 11% do território nacional. A gente precisa entender a importância da Caatinga aqui no país, né? E você poderia falar um pouquinho mais dessa importância? Então, essa exclusividade, né, nos torna único, né? Então, qualquer planta que a gente tem aqui, ela é endêmica e ela é nativa. E o que chamou a atenção da gente trabalhar com as mulheres, que elas são, sim, as guardiões desse conhecimento, né? Então, a gente começou essa pesquisa desde 2010, buscando fazer um catálogo
das plantas medicinais da Caatinga, e nessa pesquisa a gente fazia um retrato socioambiental e econômico. Quem era a detentora desse saber? Então a gente chegava nas comunidades, esse projeto foi executado pela UFPE e financiado pela SUDENE, CAPES e CNPq também. E quando nós terminamos esse levantamento, esse inventário de plantas medicinais de uso na Caatinga, o retrato que a gente desenhou é que é um saber feminino, né? São as mulheres que detêm esse conhecimento, elas são idosas, elas são analfabetas, então é um saber oral, né? E que ele está se perdendo. Por que a gente diz que ele está se perdendo? Porque ele não está escrito em lugar nenhum, né? E pela senescência, são mulheres que não escrevem isso em lugar nenhum, então acaba que muitas das vezes, pela idade avançada, ela esquece do uso. Então a importância do nosso trabalho é difícil da gente quantificar, porque a gente está salvaguardando um conhecimento que poderia desaparecer do planeta quando a gente está falando de Caatinga. Uma outra questão que a gente acha também extremamente preocupante é essa transferência desse saber para os mais jovens. Então, isso é preocupante. A gente precisa, de alguma forma, resgatar e guardar e transmitir isso para os mais jovens, principalmente hoje, né, na falta de conservação desse bioma. Então eu acho que é muito difícil você lutar pela conservação de algo que você não sabe para que ele usa. Então a gente empoderando esses mais jovens do uso e do potencial dessas plantas, eles possam assumir, né, o papel que era dos mais velhos em continuar nessa luta da conservação, que eu acho tão grave, né, hoje. Então, vocês estão escrevendo sobre esse conhecimento que é ancestral, né? Isso. Que são dos mais velhos, são feminino e oral. Né? A gente tem uma meta, estamos atrás de investimento para produzir, né, o primeiro inventário, o primeiro vídeo documentário de um pé de quê de plantas medicinais da Caatinga. E isso ser trabalhado nas escolas, principalmente nas escolas de ensino médio, com os jovens, né? E do semiárido, que aí a gente está falando no território que a gente já falou, né, 11%. E com as mudanças climáticas ainda há um problema, né? Então, a região semiárida, ela deixou de se concentrar na região nordeste e hoje ela já assume um pouco do norte de Minas. Então, veja, é um cenário que está avançando dentro de outras regiões do país. Então, as plantas, elas já sabem sobreviver nesse ambiente, né, que para muitos ele é uma mata seca, hostil, mas para nós pesquisadores ele tem um potencial imensurável, né? Se a gente for falar um pouco de plantas medicinais, né, a gente encontra plantas que hoje poderia ser investigado, e a gente já publica artigo nesse sentido, de novos antibióticos. Então a gente tem coleções de bactérias, só para dar um exemplo, né? Coleções de bactérias do Hospital de Clínicas da UFPE, que foi isolado de paciente que não mais responde a nenhum antibiótico. Extrato dessas plantas que essas mulheres utilizam muitas vezes para ferida, para bronquite, para pneumonia, elas foram extremamente ativas nessas bactérias. Então aí a gente vê a pesquisa, né, trazendo possibilidade de novos fármacos a partir de uma biodiversidade e alinhando um conhecimento tradicional, né? Outros trabalhos que a gente vem desenvolvendo, além dos fitoterápicos, né, como os antibióticos, cicatrizantes, antitumorais, anti-inflamatórios, a gente vê um potencial também cosmético dessas plantas, né? Então, a gente também, no ambiente universitário, a gente faz muita pesquisa para desenvolvimento de novos produtos e inovação no país. Que ótimo. E há 3 dias atrás foi noticiado que o Ministério do Meio Ambiente fez um corte total de 187,4 milhões. E a verba de incentivo para a implementação de políticas sobre mudanças climáticas no país foi a mais afetada, né? Isso. Sendo quase zerada, com um corte de 95% no seu programa. Existe, inclusive, a grande possibilidade do Brasil sair do Acordo de Paris, que possui metas para limitar o aquecimento global.
Márcia, como você avalia essa situação em relação à sua pesquisa? Extremamente preocupante, né? Porque a gente está indo de contramão ao nosso trabalho. Se a gente vem mostrando o potencial e que a gente pode desenvolver novos produtos, alavancar desenvolvimento para regiões com IDH tão baixos, né? E a gente deixa de ter esses incentivos numa região extremamente vulnerável à desertificação, a gente vê isso muito preocupante. Então, estamos nos mobilizando enquanto pesquisadores para também levantar essas questões de pesquisa que a gente faz e o quanto que isso vai ser de retrocesso para o nosso país, né? Extremamente preocupante, porque a gente tem plantas lá já adaptadas a essa condição e a gente vai parar nossas atividades por falta de investimento, né? Então, a mudança climática é um fenômeno que já está acontecendo, ela não é futurista, ela está acontecendo agora. As chuvas intensas, né? O aumento da temperatura, a escassez de água, isso é uma políticas que a gente precisa urgente e agora, né? Muito obrigada. Você está ouvindo o Amplitude 88, que hoje conversa com a Márcia Vanusa, professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. São 12 horas e 13 minutos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte, atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no Jogo, uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário UniFBV Weiden, aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM. Vamos ouvir Dimas Veras, professor de História do Instituto Federal da Paraíba. Ele fala sobre a criação da Rádio Universidade por Paulo Freire em 1962. Mais tarde, ela se chama Rádio Universitária M. Hoje, Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Universidade, ou Rádio Paulo Freire, foi criada ali em 1962, nos tempos em que Paulo Freire era professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, na época chamada de Universidade do Recife, e ela começou funcionando de maneira experimental em 62, e em 63 ela vai ao ar definitivamente com a grade de programação pronta, com vários colaboradores dos movimentos sociais, estudantes, professores, jornalistas. A rádio gerou um burburinho muito grande na época, porque o Paulo Freire vai convidar, inclusive, uma pessoa muito competente para liderar o processo, o professor José Laurênio, que era escritor e que também era radialista, tinha experiência na BBC de Londres. E ele vai montar uma programação e dentro dessa programação ele vai contemplar alguns movimentos que, na época, despertavam a desconfiança da direita, dos setores mais conservadores da sociedade. Por exemplo, o movimento de cultura popular ou os próprios estudantes da universidade do movimento estudantil do DCE, na época. E no final de 63, a rádio vai passar por vai se envolver numa contenda pública, envolvendo intelectuais, jornalistas, conservadores, e quando vem um golpe, em 64, toda aquela equipe ela vai ser expurgada, vai passar por processo de perseguição e vai ser colocada para fora. Eles vão montar, a rádio continua funcionando, mas com outro perfil. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Amplitude 88. Estamos de volta com o Amplitude 88, o programa da na ciência, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. O assunto de hoje é sobre o grupo de pesquisa Mulheres na Caatinga e seus saberes tradicionais, que investiga o potencial da flora da Caatinga e do projeto de extensão do Departamento de Bioquímica da UFPE. Você tem fome de quê? Márcia, no bloco anterior falamos sobre o grupo de pesquisa Mulheres na Caatinga e seus saberes tradicionais, mas você também é coordenadora do projeto de extensão Você tem fome de quê? Você poderia falar um pouco mais sobre esse projeto, como ele surgiu?
Então essa nossa pesquisa que a gente vem mencionando, né, ela teve início desde 2010, então a gente tem a participação de alunos de iniciação científica, formação de alunos a nível de mestrado e doutorado, né? Então a gente já vem publicando, acho que mais de 100 artigos sobre esse potencial do bioma caatinga, plantas inéditas com atividades biológicas exclusivas, né? Sempre tratando a mulher como um ponto focal. O que a gente também, além de formação de pessoas de alta qualidade, e dentro da universidade a gente faz isso, e de pesquisa, alinhando as indústrias farmacêuticas a novos viés, a novas possibilidades de desenvolvimento de fármacos, a gente também faz pesquisa, a extensão. E qual é a importância dessa extensão? É mostrar a sociedade em geral e venha participar e venha se apropriar desse conhecimento. Porque a gente sabe que o artigo científico ele é mais seletivo. Nem todo mundo, a sociedade como um todo, talvez ela não tenha acesso a achar esse artigo que está aqui produzido por nós, né, de um bioma que é nosso. Então, Você Tem Fome de Quê? Ele é uma alusão, né? A gente está fazendo um trabalho de chamar a sociedade para a gente vir discutir, claro, além desses resultados que a gente está tendo desse bioma, a gente trazer o desenvolvimento dos ODS, né? O que é o ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, a gente está fazendo essa alusão da hora do almoço, traga a sua comida e venha matar fome de ciência aqui no nosso espaço da nossa universidade. E aí a gente está tratando os 17 ODS, né? De forma participativa e de construção junto com a sociedade. Qual o papel da universidade? O que é que a gente pesquisa sobre isso? Onde a gente pode avançar? É uma forma, na minha opinião, extremamente útil de fazer ciência e fazer com que essa ciência chegue na sociedade. O que seria o ODS? O ODS são a ONU, né, em 2015, chamou mais de 200 países para fazer um acordo de um mundo sustentável. O que é que a gente pode fazer para diminuir as desigualdades mundiais? Então, 192 países assinaram esse acordo. Então, é uma agenda que tem que ser coberta ou desenvolvida pelos países até 2030, ela é chamada de Agenda 2030, e que ela tem vários objetivos. Um deles, o objetivo 1, é acabar com a fome em todo o mundo, né? O 2, acabar com a pobreza. O 5, vou falar de alguns, né? O 5, que é a igualdade de gênero, que a gente trouxe no mês de março, né? O papel da mulher e a mulher catingueira nessa, né? A cultura de paz, a diminuição de violência. Então, é nesse contexto, por exemplo, a gente vai trazer agora, em julho, as florestas, o papel das florestas num momento tão crítico, né? Com cortes absurdos do Ministério do Meio Ambiente, a gente vai trazer o ODS 15, que é manter as florestas em pé. Então, é um acordo em que eu acho que, na minha opinião, o Brasil está indo muito lentamente nesses ODS, né? E é um compromisso de Estado, é um compromisso de governo, tanto a nível federal, como a nível de Estado e a nível municipal. Então, eu acho que as pessoas, o Tem Fome de Quê? Ele tem, dentro de outros objetivos, fazer com que a sociedade ela se apodere dessa Agenda 2030 e ela comece a discutir nas suas associações qual é o papel do seu vereador, do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente em decisões de políticas públicas, né? E em meio da nossa conjuntura política social atual, você, Márcia, como mulher e cientista, tem fome de quê? Eu tenho fome de que as mulheres da Caatinga elas consigam ter ou manter, né, a sua independência, que ela cultive a cultura de paz na sua família e que as crianças da Caatinga eles não precisam vir para os grandes bolsões das capitais e que eles possam, com o próprio bioma e a universidade fazendo o seu papel, de ajudando o seu desenvolvimento, eles consigam sair e diminuir a pobreza e a fome na região semiárida do nosso país. Essa é a minha fome. Ótimo. E o próximo tema a ser debatido no projeto Você Tem Fome de Quê? A gente vai trazer essa questão das florestas, né, que eu tinha falado, e dos ambientes aquáticos também. Então, a gente vai trazer um pouco do meio ambiente nessa conversa. Todos estão convidados. Será no dia 29
de maio, às 12 horas, no auditório do Departamento de Bioquímica, onde toda a sociedade está convidada. A gente convida também sempre o poder público também, a gente, né, além dos acadêmicos, a gente quer trazer lideranças políticas, lideranças comunitárias para a gente discutir num ambiente democrático, né, crítico, construção de desenvolvimento para o nosso país, né? A universidade também faz extensão. Finalizando, para você, Márcia, a importância da universidade pública no campo da pesquisa científica? Eu acho que a gente não tem desenvolvimento para um país, nem autonomia, sem desenvolvimento científico, né? O desenvolvimento científico talvez não seja, como poderíamos dizer, talvez ela não seja resolver todos os problemas, mas eu não acredito num país autônomo, né, independente, sem pesquisa. É impossível, né? Se a gente for olhar em toda a nossa vida, desde o desenvolvimento de tecidos, desenvolvimento de alimentos, a segurança hídrica, né, energias renováveis, novos fármacos, novos fitoterápicos, todos eles passam pela ciência, todos eles são resultado de pesquisa. O dia a dia nosso é pesquisa, né? Eu acho que nos falta, e o Tem Fome de Que vem nesse viés, é mostrar na sociedade como um todo, numa linguagem mais fácil, qual é o papel da ciência para a autonomia, né, do nosso país. E assim finalizamos o Amplitude 88, o programa dela na ciência. Gostaríamos de agradecer bastante a nossa convidada de hoje, professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Márcia Vanusa. E não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Basta buscar por Rádio Universitária Paulo Freire. Esse programa foi produzido pelos alunos de jornalismo da UFPE, Aline Melo, Elizabeth Bandeira e Marcela Dourado, com os trabalhos técnicos de Elizabeth Bandeira. E supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Apolônio. Fiquem agora com o programa Codinome Resistência, apresentando o tema A Luta das Empregadas Domésticas. Boa tarde. Tenha uma boa tarde e até a próxima quinta. O nome Amplitude 88 é uma referência a duas noções de rádio. Amplitude pela transmissão da nossa rádio sem amplitude modulada e 88 porque é o número do elemento rádio na tabela periódica, descoberto por Marie Curie. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte. Atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no Jogo, uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário UniFBV Weiden, aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM. Vamos ouvir o depoimento de Dimas Veras, professor de História do Instituto Federal da Paraíba. Ele fala como era a grade de programação da Rádio Universitária Paulo Freire quando ela foi criada em 1962 e nos anos seguintes. 62 a 63. Ela vai funcionar apenas alguns dias por semana, não são todos os dias, mas são dias fixos. A partir de 63, eles criam uma programação noturna. Dentro dessa programação, você tinha uma inovação para a época, que eram cursos à distância, por exemplo, cursos de idioma, cursos voltados para o vestibular da época, programas sobre a vida universitária, você tinha programas de jornalismo mesmo, sobre atualidades, programas de música popular, música clássica, enfim, era uma grade de programação muito rica. A partir de 64, quando tem essa mudança, eles vão mudar uma coisa ou outra. Muita coisa vai ser mantida, mas tipo o programa do Movimento Cultura Popular, isso aí eles vão tirar do ar. Existia um programa também que não era um programa de alfabetização, não chegava a ser um programa de alfabetização, que se chamava Campanha de Educação e Cultura Popular, se eu não me engano o nome do programa. Mas era um programa que ele vinha mais para trazer informações sobre vários movimentos de educação e cultura popular que atuavam na época. Então era um programa de 15 minutos, era um programa curto, mas que foi alvo de muitas denúncias, muitas difamações, nos principais jornais aqui da cidade, jornais de grande circulação,
que acusavam eles de estar fazendo subversão, doutrinação, essa coisa que a gente tem visto muito hoje com esses movimentos conservadores, esse recrudescimento dos movimentos conservadores, né? É muito bacana essa ideia de retomar a Rádio Paulo Freire e da gente estar lembrando o nosso passado recente, mas ao mesmo tempo dando um novo sentido a ele. É isso, boa sorte. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Olá e boa tarde a todos e todas que acompanham a Rádio Universitária Paulo Freire aqui na AM 820. Eu sou o Joe, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e começa agora mais um programa experimental na rádio que fazemos juntos e juntas. Olá, boa tarde. Eu sou Marta Barros, também estudante da comunicação da UFPE, e junto com o John vou apresentar esta parte da nossa programação experimental, intitulada Codinome Resistência, uma homenagem ao trabalhador, ao trabalho. Museu de Memória Auditiva dos alunos e alunas do sexto período de Rádio, TV e Internet da UFPE, que foi instrumentado pela professora dos cursos de comunicação, Raudiane Pereira. Isso mesmo. No projeto foram apresentadas histórias reais de pessoas reais que foram vítimas de perseguição política nos tempos da ditadura. Pessoas que foram torturadas e até assassinadas pelo regime militar que tomava conta do Brasil. No programa passado, resistimos pela educação. Ouvimos música de resistência como um alerta e lembrança. Através dessas músicas que expressam o sentimento de resistência e resistência. Afinal, como disse Paulo Freire, manter a esperança viva e em si um ato de revolução. Sim. Um ato revolucionário. O programa passado foi muito bom, inclusive. Falamos sobre resistência na educação. Então, se você quiser ouvir o programa sobre educação mais uma vez, é só passar lá no nosso canal do YouTube. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE. É só procurar Rádio Universitária Paulo Freire UFPE, tá bom? A gente tá no Twitter, Instagram, tudo mais. Você encontra todos os nossos programas experimentais nesse YouTube, tá bom? O programa de hoje nos leva a outra luta. Hoje, resistimos junto aos quase 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticos do Brasil, por condições dignas de trabalho, respeito e garantia de direitos. Isso mesmo, a gente faz esse programa porque no dia 27 de abril foi comemorado o Dia Nacional da Empregada Doméstica. Também no mês de abril, a PEC das Domésticas, emenda constitucional que formaliza o trabalho das empregadas domésticas, completa 6 anos. E para dar início ao nosso programa, como o Codinome Resistência é feito de músicas, sim, vamos ouvir agora Graças ao Arauto, na voz da rapper Preta Rara. Chegou a nega na parada, exige o respeito. E o que se deixa é a semente forte do legado. Ser alguém pra muitos não é pra pouco dizer a verdade. Frutos da minha cor que já colhi me traz felicidade na cidade. As margens da sociedade, sou sombra na estrela que brilhou numa cidade. Mas pra quem quer ser alguém e ter razão também, por o chão as capas todo dia dizer amém. Onde estava a vergonha na cara do contratante que escolheu cabelo, rejeitou o meu turbante. Fui intitulada mão de obra barata, não me enverguei com ensinamento de África bambata. Sem rosa do vento ou bússola, achei meu norte. Ancestralidade me guiou para a trilha do forte. Navios, negreiros, gemidos, tormentos eu ouço, e que se foram com o tempo. A chibata só foi trocada por uma prancheta. E esses grilhões, a caneta não arrebenta. Mas não caí, ser carne fraca nem pensar. Me levantei do anonimato pra poder reivindicar. Contrariei as estatísticas de fato. Mulher de orgulho, finativa que não cai do salto. Tô no palco, sou professora graças ao Arauto, que sempre foi meu alicerce carregando um fardo. De Brandina a Luísa Maim, a guerra não para, mais uma guerreira na trincheira Preta Rara. Graças ao Arauto sobrevivi. Apesar de tudo não perco essa força rara. Graças ao Arauto sobrevivi. A luta dos mais velhos amenizou o sofrimento. Graças ao Arauto sobrevivi. Aí está meu sangue, tudo faço com raça. Sem apê de luxo, ostentado e sustentado por algum delito planejado e concretizado. Algo muito justo está escrito em minha alma. Conquistar o fruto com suor também mantenha calma. Indignação me causa na vagabundagem
eterna de felicidade falsa, tapando os ouvidos dos olhos dessa grande massa. Pela música no grito, sou guerreira que não para, não me vendo por promessa de falso canalha. Rala peito, verme aqui, é força, é trabalho, cata no baralho, não tô fora e não falho. Pra otário que se acha dono da razão, sem querer ser a melhor ou pior, pé no chão. Chão da minha terra, tinha que me dar orgulho, mas infelizmente a maioria dorme no barulho. Mais de 500 anos de enganação, sempre a alta classe navegando no sifão do lado de cá. O que nos resta são as sobras, obra superfaturada, renda desvalorizada. O que vem de mim que sirva de inspiração pra uma geração que é esperança e perseverança. Dança dos famosos pra prender o povo à tela, congelando as mentes pra não ter um povo inteligente. Desde minha infância indaguei essa programação manipuladora, disfarçada que é opressora, sempre exaltando os senhores de status, que vive às custas de um povo ainda escravizado. Claro que pra lutar doar de fé, tudo pela autoestima, mantendo a rima em pé. Minas e manos, é tudo nosso, mantenho meu plano na linha de frente, mas pros fracos eu não passo pano. Não passo pano pra comédia vacilão, tenho fama de neguinha barraquinha. Fui ao inferno e voltei, não tô dentro da mereceu o que eu consegui fazer. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você está ouvindo o codinome Resistência na Rádio Universitária Paulo Freire, que hoje resiste com o tema da luta das empregadas domésticas. A gente acabou de escutar música Graças ao Arauto, da rapper e professora de história Preta Rara. Rapper que nos últimos tempos vem trazendo, através de sua arte e músicas, histórias reais, tocando na ferida dos tantos problemas que ainda enfrentamos no Brasil, especialmente no que se trata de negritude e luta de classes. Sim, ela tem uma frase linda que lembra muito um pensamento freiriano, que diz assim: para mim, resistir é estar viva. Na música de Graças ao Arauto, essa resistência dela é amplificada pela sua voz quando ela diz: onde estava a vergonha na cara do contratante, que escolheu o cabelo liso e rejeitou meus turbantes? Fui intitulada Mão de Obra Barata. Pela música no grito, sou guerreira que não para, não me vendo por promessa falsa de canalha. Rala peito, verme, aqui é força e trabalho. Carta no baralho, não tô fora e não falho. O Brasil tem a maior população de empregados domésticos do mundo. São em sua maioria mulheres negras e com baixa escolaridade. O professor e pesquisador americano David Evan Harris, especialista em trabalho doméstico no Brasil, afirma que a realidade das empregadas domésticas hoje é herança do período de escravidão no Brasil e das relações que se estabeleceram após a alforria. A educadora e rapper Joyce Fernandes criou em 2016 uma hashtag para falar no Facebook sobre a sua experiência como empregada doméstica. Nos relatos dela e de tantas outras empregadas, além dos diversos abusos, é possível perceber a ligação do trabalho doméstico com gênero e raça. Parece que entre ano e sai ano e nada muda. Empregadas domésticas continuam sendo tratadas como inferiores, como se o trabalho fosse menos digno ou menor que os outros. Por tudo isso é que vamos ouvir agora Preta Rara mais uma vez declamando A Senzala Moderna é o quartinho da empregada. Vamos ouvir? A senzala moderna é o quartinho da empregada. Ela chegou correndo, aflita, e eu nervosa, porque eu fiquei esperando muito tempo para ela chegar. Sexta-feira é dia de pagamento. Eu escuto ela entrando com o carro, o barulhinho da chave abrindo a porta. Nossa, minha patroa chegou. E aí quando eu chego, já estava com a roupa de ir embora, só esperando ela me pagar. Aí ela chega e fala: menina, foi tão corrido. Nossa, esqueci de tirar o seu dinheiro. Segunda-feira eu te pago. A senzala moderna é o quartinho da empregada. Minha menina, eu criei ela desde pequenininha, com tanto zelo e carinho. A mãe dela sempre ia trabalhar, não tinha muito tempo para ela, mas todas as necessidades que ela passava e sofria era eu que estava ali. Eu só queria ver ela casando, só isso. Mas infelizmente não me convidaram para o casamento. Mas como eu sou audaciosa, coloquei minha melhor roupa, fui na igreja, fiquei lá escondidinha e pude ver minha menina casando. Porque a senzala moderna
é o quartinho da empregada. É Natal, tô vendo a família da minha patroa se divertindo, todo mundo feliz. E me bateu uma tristeza, porque é Natal e eu não estou com a minha família. Porque a senzala moderna é o quartinho da empregada. O pior momento da minha vida é quando o meu patrão vai trabalhar. Ele vai trabalhar, né? Ele leva a esposa dele para o trabalho, fala para a esposa dele que está indo para o trabalho, porém ele volta para casa para me assediar. E aí a única solução que eu tive era tirar cópias de todos os cômodos. Então, se eu vou limpar o quarto, eu me tranco. Se eu vou limpar o banheiro, eu me tranco. E assim eu consigo fugir dos assédios dele. Porque quando eu falo que eu vou mudar de emprego, minhas amigas falam: menina, resiste. Você ganha R$1.800 por mês. Você nunca vai ganhar esse valor em outro lugar. E eu fico aqui resistindo, porque também deixei meus filhos no Nordeste. E eles precisam desse dinheiro. Porque a senzala moderna é o quartinho da empregada. Acabei de chegar num serviço novo. Trouxe o meu potinho de sorvete. Porque o meu potinho de sorvete é meu pinico. E aí eu estava ali, na salinha na área de serviço, apertada, peguei o meu potinho de sorvete e fiz o número 1. E a minha patroa viu, eu fiquei muito assustada. E ela começou a chorar e falou: por que você está usando o potinho de sorvete? Utiliza o banheiro. O que é isso? O que está acontecendo? Não, o seu banheiro eu posso utilizar. Não, porque nas outras casas que eu trabalhei eu não podia utilizar o banheiro. E não tinha banheiro da empregada, por isso que eu trouxe o potinho. Porque a senzala moderna é o quartinho da empregada. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Você está acompanhando o Codinome Resistência, programa musical que nos leva hoje para a luta das empregadas domésticas. Nós ouvimos A Senzala Moderna é o Quartinho da Empregada. Se quiser acompanhar conosco e estiver no Facebook, é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire, UFPE. Estamos numa live ao vivo. Comenta com a gente e participa do programa. Eu, Empregada Doméstica, a Senzala Moderna é o Quartinho da Empregada, conta a história de uma ex-doméstica chamada Tula Ferreira, que denunciou, brigou e resistiu através da poesia. Expressou nas palavras o que sentia na pele e, em cima de todo o contexto com o qual vivia, ainda é negra. Preta Rara traz sua voz para essa situação de Tula Ferreira. O que assusta é que essa não é uma história única, específica ou um caso à parte. O legado escravista é marca simbólica viva até hoje no serviço doméstico. O Brasil foi um dos últimos países no mundo a acabar com a escravidão, que, aliás, só acabou por questões econômicas e pressão internacional. Se olharmos para quem são as empregadas, veremos que elas tendem a ser pessoas negras. Não adianta virar a cara para não ver ou fingir que está tudo certo, que as coisas são assim mesmo. A cor não é por acaso. A classe social também não é por acaso. É histórico. Para pensar mais sobre isso, a gente traz uma linda e forte poesia de Victoria Santa Cruz, chamada Gritaram-me Negra, num filme de Jaco Galdino com a interpretação de Anne Cordeiro. Bora ouvir? Tinha 7 anos apenas. Apenas 7 anos. Que 7 anos. Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me gritaram: negra! 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 Por acaso sou negra, me disse. Sim! Que coisa é ser negra? Negra
Eu não sabia, triste verdade, que aquilo escondia e me senti negra. Negra! Como eles diziam. Negra! E recuei. Negra! Como eles queriam. Negra! E odiei meus cabelos e meus lábios grossos e olhei com pena minha carne tostada e recuei. Negra! E recuei. Negra, 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 negra! Negra, 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 negra! Negra, 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 negra! Negra, negra, negra! E passava o tempo e sempre amargurada, continuava levando nas minhas costas minha pesada carga. E como pesava! Alisei o cabelo, passei pó na cara e entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra. Negra, 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 negra. Até que um dia que retrocedia, que recuava e que ia cair. Negra, 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 negra. Negra, 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 e daí? E daí? Sim, negra, sou negra. Negra. Sim, negra. Negra sim, negra sou. Negra, negra. Sim, negra. Negra sou. De hoje em diante não quero alisar meu cabelo, não quero. E vou rir daqueles que por evitar, segundo eles, que por evitar algum dissabor chamam os negros de gente de cor. E de que cor? E como soa lindo! Negro! E que ritmo tem? Negro, 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 negro. Enfim! Enfim, já compreendi. Enfim! Já não retrocedo. Enfim! E avanço segura. Enfim! E avanço e espero. Enfim! E bendigo aos céus porque quis Deus que negro azeviste fosse a minha cor. Enfim! Já tenho a chave. Negro, 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 negro. Mistério e fé, Deus ativo do bar, expressão da arte, força de mulher, meninas gazelas, deslizando um bailar, xingado de negritude, de encher de brilho, nosso olhar, xingado de negritude, de encher de brilho, nosso olhar. Eu quero ver esse corpo assumir novas formas, essa dança ser revelação, revelação, a mulher conquistar liberdade, não aceita mais discriminação. Eu quero ver, eu quero ver esse corpo assumir novas formas, essa dança ser revelação, revelação, a mulher conquistar liberdade, não aceita mais discriminação. Deus de Duduba, vem mostrar a arte de denunciar. Eu disse Deusas de Duduba, afro-brasileiras vão se libertar. Deusas de Duduba.
te denunciar. Eu disse deusas, deusas de Dudu-Obá. Mulher brasileira, vai se libertar. Está chegando a hora de dar vez e voz às mulheres no esporte. O Virada no Jogo estreia na quarta-feira, dia 15 de maio, com uma série de 3 programas especiais. Virada no Jogo, aqui na Rádio Paulo Freire. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. O programa Codinome Resistência hoje resiste com o tema A Luta das Empregadas Domésticas. Você acabou de ouvir a interpretação do poema Gritaram-me Negra, de Vitória Santa Cruz, com a atuação de Anne Cordeiro. Levanto todos os dias às 5 da manhã e todos os dias a minha vida é uma luta. Esse é o depoimento de Edilene Pereira, diarista e mãe de 4 filhos, que todos os dias tem de fazer uma verdadeira ginástica com seu tempo, para se dividir entre ser uma mãe presente, né, e garantir a renda sozinha para todos os seus filhos. E essa é a mesma realidade de tantas outras mães, de tantas outras mulheres que têm que sustentar suas famílias com a renda que conseguem como empregadas domésticas. Por muitas vezes são jornadas extensas, dobradas e com pouquíssimos reconhecimento dos seus direitos. Mas antes da gente falar mais um pouco sobre esses direitos, vamos ouvir mais músicas. A gente ouve agora Mama África, um clássico de Chico César e Mãe de Emicida. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer dengue. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar
Tinha 7 anos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte, atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no Jogo, uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário UniFBV Weiden, aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Nós ouvimos Mama África de Chico César e a gente teve um pequeno problema técnico com a música Mãe de Emicida. Mas aí fica a memória para essa música linda. Esse é o codinome Resistência e hoje a gente fala sobre a luta das empregadas domésticas. O filme Que Horas Ela Volta, lançado em 2015 e dirigido por Ana Mui Laerte, mostra o contraste entre não ter tempo da própria família e abrir mão de muitos momentos e experiência em função da família dos patrões. O filme também fala sobre a quase renúncia da própria vida para trabalhar para esses patrões, a fim de tentar dar uma vida mais digna aos próprios filhos, para que eles tenham um futuro melhor. Além disso, o filme traz à tona discussões sobre desigualdade social no Brasil. E, é claro, as vivências de uma empregada doméstica. A gente vai ouvir o trailer e logo em seguida a gente vai ouvir Menino Mimado, de Criolo. Val, Sim, pode tirar, por favor. tô indo. Por que você vai tão arrumado assim? Fabinho, vai cuidar de sua vida. Nossa, vai negar pro seu eu sou. Eu respeito, hein? Vai cortar esse cabelo. Tava, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Tem quanto tempo que vocês não se veem? Pra mais 10 anos. É claro que pode. Imagina, meu amor, você é praticamente da família, né? Val? Estão doidos pra lhe conhecer. Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço. Me acalma, me acalma. Tá me levando pra casa dos outros. Ó, a gente gosta muito da sua mãe é muito importante nessa casa, então você também. Ah, é onde eu vou ficar, então? Isso, tá doido, perdeu o juízo. Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Onde é que já se viu filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não. Tu nunca nadou aqui, não? Eu vou nadar na piscina da casa dos outros. Onde é que tu aprendeu essas coisas? Fica falando, não pode isso, não pode aquilo. Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Não voltasse por quê? Vou lhe dizer uma coisa, Deus me livre, mas um dia tu vai entender direitinho tua mãe. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Eu não aceito essa indisciplina. Good grammar and spelling are important, but if you Acho want to que write, você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu em resistência ao mundo que Deus deu. E eu não aceito, não, eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu.
Meus meninos são o que você teceu em resistência ao mundo que Deus deu. Então pare de correr na esteira e vá correr na rua. Veja a beleza da vida no ventre da mulher. Pois quem não vive em verdade, meu bem, flutua nas ilusões da mente de um louco qualquer. E eu não aceito, não, não. Eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu em resistência ao mundo que Deus deu. Eu não quero viver assim, mastigar desilusão. Este abismo social requer atenção, foco, força e fé. Já falou meu irmão, meninos mimados não podem reger a nação. Eu não quero viver assim, mastigar desilusão. Este abismo social requer atenção, foco, força e fé. Já falou meu irmão, meninos mimados não podem reger a nação. Meninos mimados não podem reger a nação. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você ouviu o trailer de Que Horas Ela Volta, o filme de Ana Mulaerte, e você logo em seguida ouviu a música Menino Mimado, de Criolo, que mostra a vida de uma empregada doméstica, no caso o trailer de Que Horas Ela Volta, que, entre outras coisas, luta para dar uma vida mais digna para a filha. Logo em seguida, com o Menino Mimado, a gente ouve uma história de um menino mimado, olha só que loucura. E ela tem faz muitas referências, eu acho, quase diretas com esse trailer, já que ele conta a história dessa relação esquisita que é feita entre a empregada doméstica e o filho da dona da casa. Como a gente costuma falar aqui na Rádio Paulo Freire, cinema também é conhecimento. Sim. E pode ser um reflexo da sociedade em que vivemos. Por isso, a gente vai trazer algumas informações do jornal El País. O Brasil é o país com o maior número de trabalhadoras e trabalhadoras domésticas. Mas esse número está caindo faz algumas décadas. Isso acontece porque existem cada vez menos jovens no trabalho doméstico. E muito disso vem das oportunidades geradas pela universalização do ensino básico. No ensino básico para todos e todas. Também é por causa da expansão e democratização do ensino superior. Sim. Que o objetivo dos jovens mudou. As cotas sociais e raciais, o ProUni e o FIES também ajudaram muito a transformar a realidade do Brasil. Pois é, o ingresso de muita gente foi por conta desses aparatos do governo, né? Isso é muito importante. Inclusive, estou aqui por causa disso. Muito obrigado. Estamos, né, Ju? Não é? E a gente também não pode deixar de considerar a luta dos pais, né? Especialmente das mães que apoiam o estudo dos filhos, para eles conseguirem seguir caminhos diferentes. Você está ouvindo o codinome Resistência e hoje resistimos pelas empregadas domésticas, pela luta das empregadas domésticas. Lembramos que você pode mandar sua mensagem e sugestões pela nossa rede social, que é só procurar no Facebook, Twitter, Instagram, enfim, por Rádio Universitária Paulo Freire, UFPE, que é onde você acompanha nossas lives também.
E você encontra essa e outras edições do Codinome Resistência no canal do YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire. Lá também tem todas as nossas transmissões experimentais. Não esquece de se inscrever no canal para receber os novos programas. Para continuar com nossa resistência de hoje, falamos sobre os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas. A PEC dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas, o direito da classe, foram igualados a outras conquistas que estão presentes na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Isso quer dizer que a jornada, alguém que trabalha no serviço doméstico, deve ser de no máximo 44 horas semanais, com a garantia do salário mínimo e pagamento do 13º. Infelizmente, a gente sabe a realidade aqui no Brasil. O que acontece atualmente nas casas das pessoas não é o que está na lei. Muito pelo contrário, nem todos os patrões respeitam a lei. E isso se reflete num grau de informalidade muito alto no trabalho doméstico. Só para saber, apenas 32% das trabalhadoras domésticas têm carteira assinada. 32%. E ainda a jornada de trabalho não é respeitada, com muitos patrões que afirmam que a casa é minha, as leis são minhas. Não é assim que funciona. Para fortalecer o que estamos dizendo, nós ouvimos agora um trecho do programa Fora da Curva, numa entrevista que questiona empregada doméstica tem direito. Logo em seguida, temos a música Vamos Ouvir. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Esse é o X da questão. Já viu eles chorar pela cor do chá? E os camburão que são guerreiros a retraficar. Favela e desce em salajão. Bomba relógio prestes a estourar. Aí, o tempero do mar foi lágrima de preto. Papo reto, como esqueletos de outro dialeto. Só desafeto, vida de inseto imundo. Indenização, fama de vagabundo. Nação sem teto, Angola, Queto, Congo, Soweto, a cor de Eto. Maioria nos guetos. Monstro sequestro, capta, tez, rápida. Violência se adapta, um dia ela volta pro 6. Tipo campo de concentração, prantos em vão. Quis vida digna, estigma, indignação. O trabalho liberta ou não? Que essa frase quase que os nazis varrem judeu. Extinção, depressão no convés. Há quanto tempo nós se fode, tem que rir depois. Pique Jackass, mistério tipo Lago Ness. Sério, tema da faculdade em que não pode pôr os pés. Vocês sabem, eu sei, que até Bin Laden é made in USA. Tempo doido, onde a KKK veste ou bem. Pode olhar, não falei. Aí, nessa equação chata, polícia mata. Pro, médico salva, não. Por quê? Cor de ladrão, desacato, invenção. Maldosa intenção, cabulosa inversão. Jornal, distorção, meu sangue na mão dos radical cristão. Transcendental questão, não choca opinião. Silêncio e cara no chão. Conhece? Perseguição, se esquece. Tanta agressão enlouquece. Vence o da Atena com luto e audiência. Cura, baixa escolaridade com alto de resistência. Pois na era cyber, cês vai ler os livros que roubou nosso passado igual Alzheimer. E vai ver que eu faço igual Burkina Faso. Nós quer ser dono do circo. Cansamos da vida de palhaça, tipo Moisés e os hebreus. Pés no breu, onde inimigo é quem decide quando ofendeu. Cê é louco, no veneno igual água e sódio. Vai vendo, sem custódio. Aguarde cenas do próximo episódio. Cês diz que nosso pau é grande, espera até ver nosso ódio. Por mais que você corra, irmão, pra sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu eles chorar pela cor do orixá? E os camburão que são guerreiros a retraficar. Favela e desce em salajão. Bomba relógio prestes a estourar. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE.
Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Amanhã, dia 27 de abril, é o dia da empregada doméstica. E hoje antecipamos a discussão sobre essa categoria que só teve os direitos regulamentados em 2015, com a lei da empregada doméstica. Foi um longo caminho até que a lei fosse elaborada. E até hoje faltam patrões a reconhecerem os direitos que há muito deveriam ter sido regulamentados e falta uma maior profissionalização da categoria. Agora, com a reforma trabalhista do governo Temer, todos os direitos estão correndo o risco de serem cortados. Por isso, o programa de hoje pergunta: empregada doméstica tem direito? No estúdio estamos com a presidente do Sindoméstica, Luísa Batista, e com as auditoras fiscais do Ministério do Trabalho, Felícia Mendonça, e com Alcedina Leal. Luísa, como estão as condições de trabalho depois da lei da empregada doméstica de 2015? As condições melhoraram? Na questão de direitos melhorou e muito, né? Porque foi 80 anos de luta, aí foram muitas conquistas. Só que o texto da Lei Complementar 150, né, que é o que regulamenta os nossos direitos, ainda deixou muita coisa a desejar. A gente vê que ainda tem algumas coisas que não é igual às demais categorias. Por exemplo, a questão do seguro-desemprego. Os demais trabalhadores têm direito a 5 parcelas dentro do teto máximo de seguro-desemprego. Nós, trabalhadoras domésticas, só temos direitos a 3 parcelas e no valor de um salário, mesmo que o contrato de trabalho dela seja acima do salário mínimo, mas ela só tem direito a 3 parcelas no valor de um salário. A questão dos atestados médicos, né? Antes, a gente sempre soube que tinha que ser até um dia de atestado, a trabalhadora tem que procurar a Previdência Social. Então, quando a emenda constitucional foi promulgada, nós acreditávamos que isso aí também seria equiparado com os demais trabalhadores. Só que não foi revogado nada disso e ainda continua esse impasse. As trabalhadoras domésticas, quando elas estão em atestado médico, os empregadores reclamam que não vão pagar e até a própria Previdência Social está contribuindo para o prejuízo das trabalhadoras domésticas. Eles não agendam perícia médica para elas levarem apenas o atestado. Né? E também a questão do E-Social. Tem também uma questão que é a questão do registro de ponto, né, Alcedina? Como é que funciona? Porque nas empresas o ponto é necessário quando tem o mínimo de 10 trabalhadores, né? Isso. E como implantar uma consciência de registro de ponto num ambiente que não é empresarial, é um ambiente familiar e que tem apenas um trabalhador. Pronto, isso é interessante porque quando a gente imagina que uma empresa só tem a obrigação de ter um registro de ponto a partir de 10 empregados, a gente pergunta, e por que o empregador doméstico só tem empregado tem que ter? Aí a gente tem que lembrar da história, né? Os empregados domésticos, historicamente, sempre estiveram à disposição dos patrões. Era aquela jornada extenuante que começava a partir de 6 horas da manhã, às vezes 10 da noite, ainda está chegando alguém, vai botar um jantar, levanta, não tem descanso. Então, se o trabalhador chegava no judiciário e contava essa história, via de regra o judiciário vai acreditar e vai dar aquela decisão. Então, por isso, foi colocado na lei, por conta de uma luta do sindicato, das categorias que via que isso era um problema, era uma demanda grande dele. Então, legislar, dizendo, não tem que ter um controle de ponto. E esse controle de ponto, ele é importante porque ele garante ao trabalhador a sua jornada realmente efetivada que ele concretizou ali e garante também ao empregador, porque se o empregador não tem esse controle de ponto, o que é a regra? É eu acreditar que só se ele não prova o contrário, a história do trabalhador tem todo o sentido de estar correta, porque os empregados não tinham descanso, ficava direto na casa, né? Não tinha final de semana. Proteção para ambas as partes. Isso, então é uma proteção para ambas as partes. Eu entendo que... Alcedina, essa reforma trabalhista parece que vai precarizar bastante as condições de trabalho. É interessante dizer que reforma é quando você pega algo que não está bom e faz ela melhorar, tá certo? Você tem uma casa que tem um teto que tá caindo, você vai lá e conserta o teto, mas nós estamos fazendo, não é uma reforma, nós estamos fazendo uma demolição. Tem que ficar claro que não temos reforma trabalhista, nós temos uma demolição dos direitos trabalhistas.
Porque é o seguinte, você fala muito no negociado sobre o legislado. Ora, hoje já é possível que o negociado se sobreponha ao que foi legislado, desde que o que for negociado esteja acima daquele patamar mínimo estabelecido de direitos fundamentais, direitos humanos, que não pode ser abaixo daquilo. Você pode negociar qualquer coisa. A lei vai lá e diz, o salário mínimo é 937. Ora, ele não está proibindo que você pague R$1.500, R$2.000 ao seu trabalhador. Você pode negociar isso. Então, hoje, o negociado pode sim se sobrepor ao legislado, desde que seja a mais e nunca menos. Então, não venha com essa história agora de que você liberar isso vai ter melhores negociações. Claro que não. Claro que uma pessoa que está numa condição economicamente inferior ao patrão, inferior à empresa, entre quem é o dono do capital e quem oferta seu trabalho, não tem uma condição de igualdade para ter uma igualdade de vontade que possa ser negociada no patamar de igualdade. Não tem autonomia total. Não tem autonomia. Fora da curva. A gente fala o que a maioria cala. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. A gente ouviu a música Boa Esperança, do artista Emicida, e logo em seguida um trecho do programa Fora da Curva com o tema Direito das Empregadas Domésticas. Essa música tem um clipe muito forte e significativo e que mostra muito bem a história do nosso país. O videoclipe traz uma revolta dos empregados e empregadas domésticas contra os patrões em uma mansão. A revolta é motivada pelos vários maus tratos a que os empregados são submetidos. Inclusive, não deixe de ver esse clipe se puder. Como eu já disse, é muito forte. A gente já falou um pouco sobre a realidade precária que muitas empregadas domésticas passam ou já tiveram de passar, como humilhações que o filme Que Horas Ela Volta ou o clipe Boa Esperança ilustram. Ou os vários quartos de empregada que a gente vê até hoje dentro das casas dos mais ricos. E a negação dos direitos trabalhistas que todas as empregadas domésticas são forçadas a ter. Mas existe um lado ainda mais obscuro das histórias de empregadas domésticas. Os preconceitos são vivenciados até hoje. E apesar de muito já ter mudado, tem feridas que não saram. Como já disse o rapper e compositor crioulo. Existe muito ainda a se resolver. E a música que ouvimos a seguir é um relato muito fiel disso. A Vingança, rap do grupo Face da Morte, conta a história de uma empregada doméstica que vive num desses quartos de empregada, né? Que vive longe de sua família, vinda de outro estado, menor de idade e que é abusada pelo seu patrão. É uma música que dialoga sobre a cultura do estupro, trabalho infantil e a pobreza e criminalidade. E no meio disso tudo, a vida de uma empregada doméstica. Melhor do que falar sobre a música é ouvir. Então você ouve agora A Vingança, do grupo Face da Morte. O tempo passa, o sol se esconde e a lua não vem. Terça-feira, muita chuva, tá embaçado pra sair. Tá muito cedo pra dormir. No quarto da empregada, um tesouro está guardado. Uma virgem, 13 anos, um tremendo mulherão. Isca fácil, presa fácil para o filho do patrão. Um playboy forgado, só dá valor ao BMW que o pai lhe deu. Resolveu tirar o atraso com aquela inocente. Maria veio de outro estado, ninguém tá do seu lado. Sem família, educação, sem escola, sem um lar. Dependia do emprego, o fulano abriu a porta, ela começa a rezar. Por favor, me deixe em paz, tinha um sonho de se casar, ter seus filhos e seu lar. Ele manda ela se calar, diz que no final ainda vai gostar. Violentou-a sem dó, seus sonhos viraram pó. Não podia reclamar, tinha medo de perder o emprego. Passado algum tempo, o resultado é evidente. Sua barriga cresce e a verdade aparece. O patrão diz Maria, pega essa grana e vê se desaparece. Atitude normal, pra nós é muito natural. Ver rico dando esmola como se fosse hora extra. Nem pensou na consequência, um filho que vai nascer na rua sem assistência. Maria agora está só, sem auxílio ou clemência. Deixa rolar, o mundo gira, até as pedras podem se encontrar. Não chores
chores mais, menina, não chore assim. Não, não chores mais. Procure a Deus, o verdadeiro Pai. Não chores mais, menina, não chore assim. Não, não chores mais. Procure a Deus, o verdadeiro Pai. Faz 7 anos que o moleque nasceu. Pela idade é normal, ir pra escola e tal. Já no primeiro intervalo, a brincadeira no pátio era polícia e ladrão. Agora tente adivinhar de que lado ele está. Lá na favela não existe empresário pra ele se espelhar. A polícia vai lá somente pra matar. Só vê miséria, tristeza e lamentos, que se contrastam com os carros importados que descem na quebrada. É sabadão e os botecos estão todos lotados. Ele vê uma cena que o deixa chocado. O pai tomando uma cepa com o filho do lado. Ele não se conforma, não sabe quem é seu pai. Só tem a mãe e mais nada, que aliás vive ausente. Se tornou dependente do famoso mesclado. Não muito longe dali, 6 tiros são disparados. Os corpos são encontrados, ele se revolta com tudo à sua volta. Na madrugada ele ainda está em claro. Ouve um barulho de carro, sua mãe chega em casa, vinda da balada. Bem louca, não diz nada, abriu a porta e desbundou. Parece um filme de terror, mas é a dura realidade. Talvez dura demais para um moleque dessa idade. Agora já é tarde, conselhos não adiantam, não matam sua fome. Ele prefere a cola, não quer saber de escola. Entrar no mundo do crime virou sua obsessão. Começou como avião, moleque é sangue bom. Se roda, segura a bronca, nunca aguenta o patrão. Com 12 anos de idade ganhou o primeiro oitão. Não chores mais, menina, não chore assim. Não, não chores mais. Procure a Deus, o verdadeiro Pai. Não chores mais, menina, não chore assim. Não, não chores mais. Procure a Deus, o verdadeiro Pai. Rápido como disparo, passou do 12 ao 5-7 com menos de 17. Ele já estava legal, deu uma força pra mãe se libertar do vício. Comprou sua própria caranga, tem uma mina, ponta firme, é respeitado no crime. No 5-7 nervoso, o mano é linha de frente. Já derrubou muita gente pra se levantar. A noite cai, a luz acaba, ele começa a pensar. Lembranças boas e más, seu raciocínio é confuso. Ele se lembra do pai, o ódio que ele carrega é um fardo muito pesado. Mais uma vez se revolta com tudo à sua volta, mas tem um pressentimento que está perto o momento de sua vingança. Ao meio-dia, horário marcado, plano bolado, vigia enquadrado. Abriu a porta do escritório, engravatado atrás da mesa. Parecia conhecê-lo, mas não tinha certeza. Uma arma apontada para sua cabeça. O covarde abriu o cofre, tremendo igual vara verde. Por favor, não atire, eu acho que eu te conheço. O mano olha bem pra ele e tem a mesma impressão. O engravatado pergunta se sua mãe é Maria. Ele responde que sim, pode levar o que quiser, mas não me mate, eu sou seu pai. Nem quero mais seu dinheiro, seu sangue é meu pagamento. Vou cumprir meu juramento e vingar minha mãe. 7 tiros disparados de um cano de 8 polegadas, calibre 357. Foram 5 na cabeça e mais 2 no peito. O serviço está feito, ele chega em casa, chama a mãe e diz: mãe, guarde essas armas pra mim, com elas não preciso mais atirar. Pois o fulano que um dia te usou e nos abandonou, eu acabei de matar. Não, não chores. Não, não chores mais. Menina, não chore assim. Não, não chores mais. Procure a Deus, o verdadeiro Pai. Não, não chores mais. Menina, não chore assim. Não, não chores mais. Procure a Deus, o verdadeiro Pai. Procure a Deus, o verdadeiro Pai. Não chores mais.
Rádio Universitária AM, agora é Rádio Paulo Freire. A gente acabou de ouvir a música A Vingança, rap do grupo Face da Morte, aqui no codinome Resistência. O rap traz, através de seus versos, um diálogo sobre a cultura do estupro na vida de uma empregada doméstica. Cultura do estupro é um termo que se dá quando um estupro é realizado ou tratado como se fosse algo normal, de acordo com o seu contexto. É comum que na cultura do estupro se culpe a vítima pelo estupro, ou tornar a mulher em objeto sexual, como são os fetiches, por exemplo. E é claro que isso tudo é uma distorção que muito faz mal para a discussão, né? Estupro é uma forma de agressão sexual sem consentimento, forçada. E também é crime e dá cadeia de até 30 anos de reclusão. Nunca tenha medo de denunciar. Se você souber de algum caso, ligue sempre para o 180, a Central de Atendimento à Mulher. É com essa mensagem que o codinome Resistência encerra. Como sempre, a gente agradece a você que nos acompanha nessa programação experimental da Rádio Universitária Paulo Freire. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook. Continue comentando, falando com a gente por lá. É muito importante o retorno e participação de todos e todas. Se você ainda não nos acompanha pelo Facebook, é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE, que você nos encontra bem rápido por lá. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter. E se você pegou esse programa pela metade ou quer ouvir de novo, é só passar lá no nosso YouTube. Procure também por Rádio Universitária Paulo Freire, UFPE. Se inscreve. Até o próximo codinome Resistência. Esse programa teve a locução de Marta Barros e João Lucas, com a produção de Beatriz Jatobá, João Lucas e Larissa Correia. Os trabalhos técnicos, Beatriz Jatobá e Larissa Correia, com supervisão de Catarina Polônia. A gente tá ouvindo Mãe de Emicida pra gente se despedir, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo codinome Resistência. Pensando em suicídio aos 8 anos, moça, de onde cê tirava força? Orgulhosão de andar com os ladrão, trouxa, recitando Malcolm X, sem coragem de lavar uma louça. Papo de quadrada, 12, madrugada e pose, as ligação que não fiz, tão chamando até hoje. Dos rec no de Jose ao hemisfério norte, o sonho é um tempo onde as minas não tenham que ser tão forte. Nossas mãos encaixam certo, peço anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe, em tudo eu vi a nós, a sós nesse mundo incerto. Peço anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe, em tudo eu via nós. Outra festa, meu bem, tipo Orkut, mais de 1000 amigos e não lembro de ninguém. Grunge, Alice in Chains, onde ou você vive Lady Gaga ou morre Pepe e Neném. Luta diária, fio da navalha, marcas várias, senzalas, cesáreas, cicatrizes, estrias, varizes, crises, tipo Lulu. Nem sempre é so easy, pra nós punk é quem amamenta enquanto enfrenta a guerra. Os tanques, as roupas sujas, vida sem amaciante, bomba a todo instante, num quadro ao léu, que é só enquadro e banco dos réus, sem flagrante. Até meu jeito é o dela, amor cego escutando com o coração a luz do peito dela. Descreve o efeito dela, breve, intenso, imenso, a ponto de agradecer até os defeitos dela. Esses dias achei na minha caligrafia tua letra e as lágrimas molham a caneta. Desafia, vai dar mó treta quando disser que vi Deus, ele era uma mulher preta.